Olá, vamos ao nosso último encontro. Vamos tratar da demonstração do resultado do exercício, a nossa competência 4. Então, assim, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado também é um relatório das empresas, só que diferente do patrimônio líquido, que visa aí apresentar a situação patrimonial da empresa, a situação financeira e patrimonial, a demonstração de resultado visa apresentar as operações realizadas por essa empresa e demonstrar, evidenciar o resultado líquido do exercício, que pode ser positivo, lucro, ou negativo, prejuízo. A demonstração de resultado apresenta algumas ordens, apresenta esse resultado, esse lucro. A demonstração de resultado, além de apresentar o lucro em algumas ordens, ele também começa da receita proveniente das vendas. E essa receita, de acordo com a norma internacional, deve ser apresentada líquida de benefícios que não irão fluir para a empresa, tá? Como, por exemplo, os impostos, uma vez que a empresa está vendendo recursos, sobre esses recursos incide impostos, tá? E esses impostos devem ser deduzidos para que, na demonstração de resultado, em sua primeira linha, esteja de fato o que vai fluir para a empresa. Então, demonstração, existem divergências entre o que é pedido em termos de estrutura, tá? Tanto para efeitos de norma internacional quanto para efeitos de legislação. Então, na apostila a gente apresenta também essas duas estruturas, que é a base para a gente entender as nossas definições daqui para frente. Primeiro ponto, o lucro bruto. Então, após a apuração dessa receita líquida, que embora deva aparecer na primeira linha da demonstração de resultado, já esta receita líquida, essa apuração de receita líquida precisa ser apresentada à parte em notas explicativas. Okay? A receita líquida deduzida dos custos de produção, então aquelas despesas que são necessárias à produção daquele produto, a deixar aquele produto pronto para revender. Então, esses gastos são deduzidos dessa receita líquida e aí formando o nosso primeiro nível de resultado, que é o lucro bruto. O nosso segundo resultado, que é o lucro operacional, ele não é exigido, de acordo com as normas internacionais. Na verdade, as normas internacionais não aceita a distinção entre resultados operacionais e não operacionais. Tá? Esse lucro operacional ele é específico para o resultado de acordo com a legislação brasileira. Então, para efeitos estritamente legais, são considerados como lucro operacional o resultado das atividades principais da empresa. Então, do lucro bruto, aí a gente agora deduz tanto as despesas administrativas, despesas de vendas, despesas operacionais que sejam fins à atividade que a empresa desenvolve. Tá? Então, como despesa de vendas, a gente tem aqueles gastos que são necessários desde a promoção do produto, como marketing e etc., como a colocação do produto junto ao consumidor. Então, se você paga o salário do vendedor, comissão sobre essas vendas e etc. As despesas administrativas, diferente das de vendas, tá? São necessárias para a administração da empresa. Na direção da empresa, são necessários alguns gastos e esses gastos aí ficam mensurados lá nas despesas administrativas. Além dessas duas despesas, a gente ainda tem as despesas financeiras,
que são provenientes da remuneração ao capital de terceiros, uma vez que terceiros injetam capital na empresa, bancos, por exemplo, na forma de empréstimos e financiamentos, ele requer algum retorno em troca. Então, além do principal que você vai devolver, também surge aí a figura dos juros, tá? Então, despesas financeiras. O lucro antes do imposto de renda, que é o nosso próximo nível de resultado, né? São o lucro, aquele lucro, né, a princípio entendido como operacional, e a ele incrementado também receitas e despesas que não são necessariamente provenientes da atividade fim da empresa, tá? Não está relacionada ao dia a dia da atividade, como por exemplo a venda de um imobilizado ou a venda de algum bem de longo prazo da empresa. Então, o dia a dia da empresa está relacionado com venda de mercadorias e etc., ou prestação de serviço, e de repente, por algum motivo, a empresa decide vender algum bem que ela tenha, um imóvel, por exemplo. No resultado, né, na diferença entre o preço que esse imóvel está registrado na empresa e o preço pelo qual ela consegue vendê-lo, gera aí algumas receitas e despesas que são entendidas como não operacionais e devem ser incluídas ou retiradas do lucro, da receita principal, a fim de remontar aí o nosso lucro antes do imposto de renda. Após, né, esse lucro, a gente incide os impostos sobre a renda, no caso o imposto de renda, né, o lucro sobre ele, a gente aplica um percentual e, deduzido esse percentual, a gente encontra o lucro líquido, tá? Que é o lucro após todas as deduções com imposto de renda e participações. Assim, a gente finaliza a nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado e que possam aplicar esses conhecimentos na prática de vocês. Até mais.